Bom, gente, continuando aqui o nosso assunto, tá? A gente falou, né, aqui da classificação das obrigações quanto aos elementos constitutivos, tá? E aí a gente viu que nessa divisão, nessa classificação, a gente falou dos sujeitos, do objeto e do vínculo jurídico, vocês lembram? Tá? Do sujeito, que é o sujeito ativo, passivo, do objeto da relação, que é justamente o objeto imediato da relação, né? A gente viu que essa obrigação ela pode ser dividida, né, em uma obrigação simples e uma obrigação composta. Tá? O simples quando envolve o sujeito, né, um credor e um devedor e o objeto da obrigação. Né? E composta quando envolve credor, devedor e mais de um objeto, por exemplo. Então, quando a gente chega aqui, a gente percebe que esse vínculo obrigacional, quando ele é composto, ele se divide, né, tanto pela multiplicidade de objetos, né, quanto pela multiplicidade de sujeitos. Tá? No que se refere à multiplicidade de objetos, ele se subdivide em uma obrigação, né, onde traz um objeto de forma cumulativa. Como assim? Né? A gente viu no vídeo anterior que traz a expressão e. Tá? Ou seja, José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal. E um animal. O veículo e um animal. Então vem acompanhado da expressão e. Tá? Pela multiplicidade de objetos de forma cumulativa. A multiplicidade de forma alternativa, ela já, diferente da cumulativa, ela já traz a expressão ou. Então, José obriga-se a entregar a João um veículo ou um animal. Né? Ou seja, tanto você faz entregar o veículo ou o animal, ele quita a obrigação. Ou um ou outro, ele dá por quitado, extingue a obrigação. E a terceira, referindo-se à multiplicidade de objetos, é a forma facultativa. No que se refere à forma facultativa, a obrigação acessória está ligada à obrigação principal. Ou seja, João, né, obriga-se a entregar a José um veículo, tá, no valor de 30 mil reais. Na impossibilidade de cumprir com a primeira obrigação, que é a principal, né, João obriga-se a cumprir com a acessória, que é uma segunda, a entregar uma casa no mesmo valor de 30 mil reais. Ou seja, se ele não cumprir com a primeira, né, mas cumprir com a segunda, ele dá por extinta a obrigação. Mas essa segunda, que é a obrigação acessória, está vinculada a uma obrigação principal e facultativa. Ok? E aqui a gente entra agora outro aspecto, que foi o que nós citamos antes, que é quando ocorre a multiplicidade de sujeitos. Tá? Ocorrendo a multiplicidade de sujeitos, a obrigação ela pode ser divisível, indivisível ou solidária. Que isso? Tá? Então, divisível é assim, é aquela em que o objeto da prestação obrigacional, né, pode ser dividido entre sujeitos. Tá? Imaginemos aqui que João compra parte do terreno de José. O terreno mede 10 por 30. João quer apenas 10 por 15. Tá? Então ele vai querer a metade do terreno. João vai negociar com José a metade do terreno. Nesse caso, o objeto da relação obrigacional ele é divisível. Tá? João não quer todo o terreno de José, ele quer apenas a metade. Ok? Indivisível, né? É justamente aquela que em tal possibilidade ocorre. Vamos ver aqui no artigo 258 do Código Civil, ou seja, quando não se pode dividir, né? Não se pode dividir o objeto, 258.
Olha aqui. Que diz o Código Civil? A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico, tá? Então, assim, quando o objeto da obrigação, não permitir divisão, tá? Nesse momento não vai ser possível concluir a obrigação, ou seja, não vai ser possível fazer negócio. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui um carro, né? João vai negociar com José a aquisição da metade do carro, de um veículo Gol, marca tal. Não tem como. Na hora que se dividir o carro ao meio, vai se inutilizar, né? Então, é indivisível. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que ela é diferente do primeiro, do terreno, onde pode se dividir a metade para um, metade para outro. Nesse caso aqui, não se pode dividir o terreno, é um objeto indivisível, tá? E a outra, o objeto da relação obrigacional, ela é solidária. A gente percebe que a solidariedade ela depende da divisibilidade ou da indivisibilidade do objeto da prestação, porque resulta da lei ou da vontade das partes. Artigo 265. Vamos ver o que diz o Código Civil. Aqui, olha. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade, né? Da vontade. Por exemplo, a responsabilidade solidária é aquela coisa. Eu comprei uma casa, né? E nessa relação, no momento de fechar o contrato da casa, entramos solidariamente, minha esposa e eu, né? Nós somos devedores solidários, tá? Imagine que assinamos os contratos os dois, tá? Eu vou e sofro um acidente, que Deus o livre, né? Venho a falecer, tá? A partir daquele momento, se extingue a obrigação para mim, mas a minha esposa, que era devedora solidária junto comigo naquele financiamento, a ela incumbe continuar quitando as obrigações referentes àquele imóvel que foi comprado, aquele financiamento, aquele dinheiro que foi pego no banco, porque nós éramos devedores solidários, tá? Quando não tem possibilidade de um não poder pagar, o outro vai e paga, porque assim determina a lei, né? Ou aquilo que foi convencionado, ou seja, o contrato que foi definido. No momento que eu fui ao banco emprestar 200 mil reais, né? Minha esposa assinou conjuntamente, nós passamos a ser devedores solidários. Na impossibilidade de eu vir a continuar a pagar aquele valor, imagine que eu perco o meu emprego, eu fico desempregado, mas a minha esposa continua empregada. Então ela vai dar continuidade àquele pagamento. Se eu vier a falecer, ela continuará pagando aquela dívida, né? Então, isso é devedor solidário, né? Quando mais de uma pessoa se vincula numa obrigação, seja ela por intermédio da lei, quando ela vem definida na lei, ou por um contrato convencionado, né? Quando uma não puder cumprir com a obrigação, a outra assume esse ônus, tá? Então, a gente percebe que, no que se refere a essa obrigação, quando ela é composta pela multiplicidade de sujeitos, ela pode ser uma obrigação divisível, quando o objeto da relação pode ser dividido, como a gente citou o exemplo do terreno, que se eu quero comprar apenas 10 por 15, o terreno é 10 por 30, eu quero a metade. Então, o objeto da obrigação ele pode ser dividido, né? A gente viu que quando se trata de multiplicidade de sujeitos envolvendo duas pessoas, essa obrigação ela pode ser indivisível, ou seja, quando o objeto não permite divisão, né? Eu citei o exemplo de um carro, por exemplo, eu quero só metade do carro, eu vou inutilizar o veículo, ele não vai ter utilidade para mim apenas a metade, mas me interessa ao objeto inteiro. Então, quando essa obrigação pode ser indivisível também, e essa obrigação também pode ser solidária, né? O que é uma obrigação solidária?
é quando ela independe da indivisibilidade ou da divisibilidade, não importa o tipo de objeto, né? E essa solidariedade, ela resulta da lei ou da vontade das partes, tá? Então, quando o credor principal, o devedor principal, ele por algum motivo ele fica impossibilidade de pagar, aquele que se obrigou conjuntamente assume a dívida, tá? A dívida por conta da impossibilidade do primeiro. E uma coisa, só para a gente fechar bem aqui, todas as espécies mencionadas, divisíveis e indivisíveis e solidárias, elas podem ser ativas, ou seja, são vários credores, né, que fecham o negócio também na obrigação divisível, tanto na obrigação indivisível, pode ser mais de um credor, o credor, ou o devedor, ou vários tanto credores quanto devedores. Pode envolver essa relação numa relação a solidária também, quando se envolve, pode se envolver mais de um credor ou mais de um devedor na relação. Por exemplo, a gente vê financiamentos, por exemplo, do governo, financiamento estudantil, FIES, por exemplo. No FIES tem uma opção que chama-se grupo familiar. Nesse grupo familiar você coloca pai, mãe, irmãos, avô, todo mundo faz parte do grupo. Isso é uma obrigação solidária. Isso quer dizer que se você, por algum motivo, vier a não poder pagar mais aquela dívida, alguns desses outros membros que compõem o seu grupo familiar vão ter que assumir e dar continuidade ao pagamento até quitar com essa obrigação. Ok? A gente encerra nosso vídeo aqui. Um abraço.